vida toda ela se preocupou só consigo, quando Deus vir, né, quando ela se apresentar diante de Deus, o amor de Deus, Deus é amor, ou seja, quando esse amor se apresentar diante dela, ela vai sentir uma raiva tão grande, um ódio tão grande, que ela vai querer se afastar de Deus. E isso é a tristeza da alma em pecado mortal. Ela quer se afastar de Deus, entende? E esse simplesmente afastar de Deus, sair da presença de Deus, é um inferno para a alma, ok? Então, quem está no purgatório? São essas almas que não querem Deus? Muito pelo contrário, são as almas que receberam perdão dos pecados mortais aqui na terra, ok? E uma vez que morreram, ainda tem as consequências do pecado. Como você amassa um papel, quando você desdobra ele tem as suas marcas. Nós precisamos estar lisinho, perfeitos, para apresentar diante de Deus, para estar diante da dignidade que Deus merece de nós, entende? Porque Deus é soberano e Deus quer o melhor de nós. Deus não aceita meio cristão, entende? Meio pé na igreja e meio pé no mundo. Deus não aceita isso. Então, diante disso, quando nós morremos, nós fomos lá, nos confessamos, nós temos as consequências dos pecados. Nós chamamos penas temporais. Temporal porque é uma pena que durante um tempo a gente vai ter que pagar essas penas. Por que a gente sofre nesse mundo? Para de fato pagar essas penas temporais. Por que você acha falar mal dos outros? Tá, você vai na confissão e pede perdão, Deus te perdoa, a culpa é perdoada, você não vai para o inferno. Mas a pena e as consequências más que essa fofoca fez? Você vai lá e soca alguém, bate nele, quase mata a pessoa, né? Ou você até mata a pessoa, é um pecado mortal, né? Você vai e se confessa, Deus perdoa a sua culpa, mas tem uma consequência, tem algo mal, um contra-testemunho cristão que você deixou na terra. Ou seja, isso precisa ser pagado, precisa ter suplicado misericórdia de Deus, para que Deus mesmo vai, né, digamos, curando essa ferida que foi feita no mundo. Esse contra-testemunho, Deus precisa de fato da nossa conversão, do nosso querer, que Ele venha e vai remediando os erros que a gente fez no mundo, entende? Por mais que o perdão, Ele nos perdoa, ok? Você quebrou a televisão da sua casa, tá? Seus pais te perdoam, mas a televisão está quebrada. Há alguém que vai ter que trabalhar mais para comprar outra televisão, entende? Do mesmo jeito, há um sofrimento maior no mundo por causa do nosso pecado, entende? Por mais que nós somos perdoados, nós precisamos pedir misericórdia a Deus, preparar a nossa alma para apresentar diante de Deus, e isso se dá no purgatório, entende? Ou seja, são almas já salvas, ou seja, que não tem culpa nenhuma eterna, não tem culpa eterna, ok? Apenas tem uma pena temporal, que durante um tempo, elas precisam, pelo sofrimento e pelo amor a Deus, ali no purgatório, elas precisam se preparar a sua alma, né? Para se apresentar diante de Deus, ok? Então essas almas que morrem imperfeitas, mas que não têm pecado mortal, elas vão para o purgatório, mas essas almas estão reunidas, recebem uma graça em volta de Cristo, a partir de Cristo, entende? São igreja, são almas salvas, não estão plenamente diante de Deus, mas estão recebendo de Deus essa purificação, ok? Então nós falamos que são a igreja purgativa. Então nós temos 3 níveis, né, da igreja, né? A igreja visível, e esses outros 2 a igreja invisível. A igreja visível é a igreja peregrina, igreja purgante e a igreja triunfante, tá bom? Então a gente pode dividir, né, essas 3 realidades. É uma só realidade, é a igreja. Porque Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Porque nós podemos ir, né, através da comunhão dos santos, socorrer a misericórdia dos santos e santas de Deus? Por causa disso, porque é uma só igreja, todos estão vivos. Os santos no céu nos intercedem por nós, porque Deus quer que eles continuem amando, como eles amaram tantos irmãos aqui na terra, eles continuam amando lá no céu, eles não simplesmente esquecem. Por quê? Porque Deus nos ama, e se eles amam ali plenamente a Deus, agora face a face, é através desse amor que Ele vem nos amar. Ele ama o que Deus ama, e Deus nos ama, e os santos vai nos amar, e nos amando, vai nos ajudar, vai interceder por nós, vai nos socorrer nas nossas necessidades. Para quê? Para que nós caminhemos nessa vida, uma vez que somos igreja peregrina, e nos convertamos, e demos o nosso melhor a Deus, entende? Por isso que serve a conversão dos santos, não é para nos dar dinheiro, não é para... Talvez isso seja necessário para um momento da nossa vida, e o santo pode nos ajudar nisso, ok? Uma vez saudáveis, uma vez, né, controlados, né, financeiramente, a gente pode servir mais a Deus.
Mas imagina, pedir ao santo, pedir a Deus uma intercessão, um auxílio ali financeiro para, eu vou viver nas Maldivas, eu vou viver na praia. Que é isso? Que pensamento cristão é esse? Entende? A nossa missão é simplesmente passar dessa vida de forma mais fiel possível, tá bom? Para glorificar a Deus, para salvar a nossa alma, e não para nos expor a ocasiões de pecado com dinheiro demais ou com nem ambientes promíscuos, né, e que favorecem o nosso pecado, entende? Então nós precisamos aceitar a nossa cruz, ir nos convertendo e abandonando os lugares de pecado, as situações que nos deixam mais vulneráveis ao demônio, entende? Sem medo, sem respeito humano, porque o mundo, aquelas pessoas que são do mundo, elas não vão nos guiar para Deus, elas vão nos guiar cada vez mais para as festinhas que esquecem de Deus, para as músicas que simplesmente a gente nunca tocaria dentro da igreja, diante de Deus. Imagina você ouvindo as músicas lá e Deus voltasse, porque Cristo é como um ladrão, né? Ele voltará, a gente não sabe quando. Entende? Deus se sentiria confortável com a roupa que você veste, Deus se sentiria confortável com a música que você está ouvindo naquele momento, porque os beberrões, ou seja, os bêbados, beber, né, e ficar bêbado é um pecado mortal. Por quê? Porque os beberrões não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque quando você está fora da sua consciência, você faz o que diante? Imagina se Deus voltasse, o que você faria quando você está bêbado ou bêbado, né? O que você faria? Beber é pecado? Não é. Só não se embriague, tá bom? Porque aí já vai para o descontrole. Todo descontrole gera vício, ok? Enfim, entende? É só você se colocar. O que eu faria nesse ambiente, com essa pessoa, com essas conversas, com essas músicas, se Deus aparecesse aqui comigo? Essas músicas seriam um momento de adoração a Deus, um momento de divertimento humano, mas não que ofende a Deus. Deus não se sentiria ofendido ao voltar, né, para julgar o céu e a terra. Imagina, entende? Nossa Senhora, ela vestiria a roupa que você veste? É uma pergunta assim. Nossa Senhora que cuidou de Jesus, né? Que se Jesus voltasse hoje, Nossa Senhora ali, ela poderia estar com né? Se o céu aparecesse diante de você e você quisesse, né? Eu quero entrar no céu agora. Você gostaria de que Nossa Senhora estivesse com a roupa que você veste no dia a dia e aparenta, né? Nas festas, no nosso dia a dia? Nossa Senhora poderia vestir essa roupa no céu? Ou você mesmo, né? Poderia chegar no céu com essa roupa, né? Lembrando que Deus é Deus. Deus não se brinca com Deus, tá bom? Então a gente precisa de fato. A gente vai se converter de um dia para o outro? Muito difícil, tá bom? Pode, claro que pode, né? Os santos estão aí para isso. Temos exemplos, né, de conversões claríssimas, né, e fiéis até o fim, né? E por isso mesmo Deus realiza tantas graças, tantos milagres através dessas vidas. E nós, né, devemos nos converter de uma hora para outra? Deveríamos, mas é muito difícil. Mas diante dessa dificuldade, não nos desanimemos, confiemos que Deus está conosco, tá bom? Que Deus está na confissão para perdoar os nossos pecados, que Deus vai usando do seu ensinamento, da sua pedagogia, com o sofrimento da nossa vida, vai nos ensinando que a gente precisa esquecer um pouco de nós e confiar mais em Deus. Das alegrias que a gente tem, Deus também vem nos recordar que o céu, a alegria vai ser muito melhor. Entende? A família, o povo que nós temos, que nós desejamos cuidar, é o mesmo exemplo que nós precisamos ter na igreja. Aquele pecador lá que você está vendo dentro da igreja, é como se fosse o seu filho. Nossa, por mais que seu filho peque, você quer o bem para o seu filho. Do mesmo jeito, é família de Deus. Lembra? O sentimento que você tem para com a sua família carnal, você deveria ter um sentimento semelhante para com a sua família espiritual, que é a igreja. Ou seja, eu quero bem para ele, eu vou rezar para a conversão daquele irmão, em vez de ficar falando mal dele, inventando fofoca, né, e multiplicando o pecado, ok? Então, diante disso, nós precisamos ser fiéis, firmes, ok? Então, a igreja, ela não... São José Maria Escrivá vem dizer, né? Alguns dizem, alguns afirmam, a igreja está aqui no empenho de acomodar-se ao que chamam tempos modernos. A igreja não está aqui para se adequar ao nosso tempo. As músicas da igreja é muito antiga, tinha que ser músicas mais animadas, mais atuais. Não, as coisas passam e a fé que a igreja, a missão da igreja permanece até o fim. Entende?
Até Jesus voltar, a igreja precisa dessa missão. Pensa a igreja encarnar essa missão moderna. A modernidade hoje é coisas passageiras muito rápido. A missão da igreja não é se adaptar aos tempos modernos, não é. É de fato nos passar uma verdade, e aí sim nós nos adaptamos na nossa modernidade, na nossa vida diária, ao que a igreja quer. Nós precisamos, na nossa modernidade, nos adaptar ao que a igreja quer. Entende? Isso sim é fé, a autoridade que Deus deu à igreja, tá bom? Nós precisamos crer na igreja, porque Cristo mesmo quis a igreja. Outros gritam, a igreja não é mais do que a ânsia de solidariedade dos homens, devemos modificá-la de acordo com as circunstâncias atuais. Ou seja, se a circunstância dessa igreja particular é uma sociedade mais rica, mais etc., não, as pessoas podem ser ricas, pode esquecer da caridade. Não, a igreja ela tem essa missão de caridade, a missão dela é só ajudar os pobres e etc. Pessoal, a igreja ela não é só terrena. Os pobres sempre tereis. A igreja ela está para acolher ricos e pobres, mas ricos e pobres devem ter corações pobres, almas pobres. Entende? O que é ter uma alma pobre? É saber que os bens desse mundo não vão suprir a necessidade que eu tenho de Deus, tá bom? Porque a gente vê pobre orgulhoso, que acha que é rico, ou que quer ser rico para esbanjar os bens, e não se submete à autoridade de Deus, ao amor a Deus, não segue sua vida para amar mais a Deus. E nós vemos ricos aí, apoiados ao dinheiro, que não olha com misericórdia para os irmãos, não faz caridade, não usa esse dinheiro para os bens, para o bem, ou seja, simplesmente esquece de Deus. Ou seja, pobre orgulhoso, rico avarento, todos esquecem de Deus. O que adianta o dinheiro? Aqui a missão, a clareza que nós precisamos ter é que Deus está no meio de nós e Deus quer de nós uma resposta. Você aceita a salvação de Jesus Cristo ou não? E esse sim, eu preciso dizer na igreja, como igreja, e na minha caminhada de fé na igreja, tá bom? Deus esteja conosco a todo momento. E vamos suplicar a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Anunciação, Nossa Senhora que disse o sim ao sim de Jesus Cristo. Ou seja, Ele que quis nos salvar, Nossa Senhora quis ser esse instrumento, essa porta, esse caminho, tá bom? Então, vamos pedir auxílio dela para nos ajudar na nossa caminhada, uma vez que somos igreja peregrina, e que os contra-testemunhos que vemos por aí não nos desespere e não nos faça perder a fé, tá bom? Nos esforcemos, a gente erra, claro que erra, mas vamos nos esforçar a cada dia, vamos ir à confissão, tá bom? Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.